Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Seleção Empíricos de 2021. A gente está começando esse ano aqui com um time espetacular para bater um papo com a gente nessa primeira conversa. Pela primeira vez com a gente aqui, o Felipe Arraes, seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Super legal, ele vai falar muito para a gente de alocação internacional, diversificação geográfica e China, Estados Unidos e tudo que não é esse país onde a gente mora aqui. Além da fronteira, a gente fala um pouquinho, né? Além da fronteira. Tudo que é bom ter em carteira, né? Tudo que é bom não ter. somente Brasil, né? Exato. Estou aqui com o Max Bon, que é nosso... Eu sou de carteirinha. Sócio benemérito, cadeira cativa. Lembra quando os caras compravam a cadeira? E o André Franco, que já esteve com a gente, nosso editor da série, nosso editor de criptomoedas aqui da série de criptomoedas. Obrigado de novo pelo espaço, sempre bom falar aqui. Super legal. Assim, vou começar por você, porque esse momento aqui que você está nesse sucesso todo e tal, Bitcoin... Sorriso não engana, né? Sorriso não engana, a felicidade tremenda. Olha o blazer do menino. Esse aqui, na verdade, ele comprou hoje na rua aí, só pra... O que faz com o dinheiro? Precisa gastar, não tem o que fazer com tanto Aí dinheiro. foi na Ricardo Almeida, comprou um blazer vinho egípcio. Não, hoje ele me falou que depois o terceiro poste já perde a graça. Já não tem tanta cor, não tem tanta variedade. Então eu queria te perguntar justamente isso, quer dizer, andou muito, deu um sustinho aí recentemente, mas mesmo isso já se acomodou. Quando que chega a hora de realizar esse negócio? Quer dizer, qual é o preço alto suficiente para o cara começar a botar o pé no freio, começar a vender, ou não é hora de vender ainda? Eu queria te fazer uma pergunta menos sobre Bitcoin em si, mas sobre alocação aqui. Legal. Eu gosto muito de pensar em estratégia, né? Você tem que ter estratégia para investir em toda a classe de ativo e também para montar a sua carteira, né? O que você vai botar mais na carteira, o que você bota menos e saber a hora de rebalancear. Tem uma coisa que eu acho que é diferente do mercado tradicional, que é esse mercado a gente está buscando multiplicadores, né? Eu não penso em realizar uma carteira ou rebalancear um negócio se eu não botei 100% para dentro, 200%, 300%. Pode parecer um pouco bizarro isso pensar, mas funciona muito bem. Então, se eu aloquei lá 1% do meu percentual da carteira nisso, eu só vou pensar em rebalancear se esse negócio chegar a 2, se o negócio chegar a 3. E dependendo da hora que você olhou para aquilo de novo, porque eu penso, né, se você está alocando um percentual pequeno, talvez a sua atenção não seja tão voltada para ele. Às vezes você vai olhar de novo, o negócio multiplicou por 3 vezes, aí você pode pensar em rebalancear. E uma das estratégias de entrada, que eu também acho bem interessante, é a compra parcial, né? Pelo fato de ser muito volátil, você vai ter oportunidade de comprar esse ativo no momento de queda, como aconteceu recente, que bateu 42 mil dólares. Semana passada. Bateu 42 mil dólares, voltou para 31 mil dólares. Então você tem a oportunidade de comprar nesses períodos. E se você fizer compras mensais desse ativo, a chance de você estar ganhando em um ano algum dinheiro é de 84%, ou seja, de estar acima daquele todo o dinheiro que você botou nominalmente. Se você estica esse período para 2 anos, já sobe para 99%. Em 3 anos você já está ganhando, sendo que a média de retorno vai subindo de 100% para 300% para 400% nesses períodos, respectivamente. Então, ter uma estratégia certa é melhor do que saber em que momento do ciclo que a gente está. Mas se você quiser um palpite, a gente ainda está um pouco no meio dele. Acredito que o ciclo inteiro tem a possibilidade de jogar Bitcoin para os 200 mil dólares. A um preço atual, a gente está falando de mais 5 vezes aí, de crescimento. Mas mesmo que eu esteja certo nos 100 mil dólares, eu já vou pensar que é uma hora de você voltar para essa estratégia anterior. Cara, vende uma parte disso e talvez comece a montar a posição para essa ideia de 3 anos, de 5 anos pela frente. Esse bicho vai ter essa volatilidade louca para sempre? Ou haverá um dia em que o Bitcoin parará de dar emoção aos cardíacos que resolvem comprá-lo? Não, acredito que sim. Se você visualizar, inclusive, a forma como o mercado tem entendido esse ativo, né, que foi lá no começo uma tecnologia peer-to-peer, que você transaciona entre pessoas sem necessidade de intermediário, ela vem evoluindo para uma coisa diferente. Então, a narrativa de reserva de valor, de ouro 2.0, de ouro digital, ela vem pegando, inclusive, quando você olha para os dados, né? A velocidade que o Bitcoin é negociado, é transacionado na rede, ela vem caindo, em alguma medida pelo aumento das taxas, mas em outra por causa dessa narrativa de reserva de valor. Inclusive, se você olhar os endereços que as pessoas, né, ou entidades que compraram Bitcoin há algum tempo, elas continuam mantendo em carteira. Então, essa ideia de reserva de valor, ela começa a pegar, inclusive, se alastrar por dentro do mercado tradicional. E acho que é esse novo mercado que está entrando, que vai diminuir essa volatilidade, porque esse cara não vai vender no primeiro solavanco, ele vai segurar por um período, que é exatamente esse que eu falei de estudo, né? De 3 anos, de 5 anos, onde realmente ele pode ganhar dinheiro.
Deixa eu puxar a conversa para vocês aqui sobre, quer dizer, o Bitcoin não para de subir, mas parece que tudo não para de subir, né? Tá uma alegria profunda, assim. Até a Bolsa Brasileira sobe, né? Apesar de tudo. Quer dizer, até onde isso vai? Tem um oba-oba, estamos num bull market que começa a ficar preocupante. E eu queria que você falasse um pouco até de bolsa americana, de mercado estrangeiro. O Felipe Arraes tem um produto aqui que é o Melhores Fundos Global, né? Então ele acompanha todo esse mercado estrangeiro e muito os Estados Unidos por causa disso. E porque assim, acontecem coisas que em outros tempos a gente super imaginaria impactando a bolsa, sei lá, um monte de maluco vai lá e tenta invadir o Capitólio. E para o mercado nada, assim, né? Quer dizer, não há o que segure bolsa para cima, né? Ou assim, muitos cantaram essa bola de que euforia, deixaram de ganhar muito dinheiro no passado porque as ações, os preços continuaram subindo muito tempo antes de cair. Olha, acho que o pessoal entendeu que tinha um certo seguro chamado Fed ali em algum momento. E isso deu uma confiança para o mercado no sentido de que se não é para baixo é para cima. Então, o Fed dando suporte com os discursos recorrentes de taxa de juros vai continuar lá embaixo. A inflação tem tudo para continuar controlada. O que a gente tem, na verdade, agora é um mundo que tem retornos esperados mais baixos. Eu até vi essa semana um estudo do JP Morgan, até coloquei no relatório que foi ao ar hoje, a estreia do Melhores Fundos Global, um gráfico que mostra que a cada década o retorno esperado daquele tradicional 60-40 está caindo, né? Uhum. Você tem a curva lá, a curva da fronteira eficiente, são todas as possíveis combinações entre renda fixa e ações. Mesmo que você soque tudo para ações agora, o retorno esperado não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Então agora o cara está indo para o risco, né? Não tem muito mais jeito. Então você tem uma combinação do cenário favorável, você não tem muita alternativa, né? Vou para onde? A gente acaba levando o debate para alternativas, aí a gente está falando de Bitcoin, está falando de Private Equity, classes que podem entrar nessa composição de carteira e ajudar a estipar um pouco essa curva, jogar ela para cima para melhorar esse retorno esperado. Então, é o que eu tenho visto lá fora, pessoal de olho em empresas não públicas, né, private equity, pessoal de olho em mercados emergentes, onde o valuation está mais atrativo, onde você tem uma possibilidade de um crescimento de mundo que vai levar para commodities, vai puxar esses mercados. Então o que eu mais tenho visto é isso, assim, não que... Acho que tem aquele never bet against America, então ninguém foge dos Estados Unidos, mas a gente vê já os grandes gestores que fazem asset allocation ficando mais neutros para a US. Eu não vou ficar over, não vou ficar under, eu fico ali neutro, mas vamos apostar ali, vamos comprar dívida de emergente, vamos comprar equity de emergente, isso eu já vi, já está acontecendo. Então é um pouco da visão que eu tenho por agora, assim, não sei que hora vai parar de subir isso, tem um Fed ali que pode dar um amparo, enquanto isso vamos buscar classes que tem um pouco mais de gordura ali para ganhar um retorno. Ou seja, o fluxo para cá, porque você falou em ativos de risco, né? Quer dizer, nada mais risco do que... É um desdobramento dessa tese, assim. Acho que exatamente. A minha resposta é muito parecida com a dele. Acho que há um excesso de liquidez global, não só aqui, nos Estados Unidos, Europa, taxas de juros negativas na Europa, muito baixas em outros lugares, e uma busca por ativos de risco. E complementando o que você falou, eu acho que o investidor está buscando coisas diferentes, né? Acho que você vê, por exemplo, algumas ações da Bolsa, acho que tiveram mais destaque nas últimas semanas, são negócios totalmente diferentes. Então, a Neogrid subiu 100% em 2 semanas. Uma Cash lá, Melius, né, que eu acho que é Cash, subiu também 3 dígitos num curto espaço de tempo. Uma outra infusão, a Aeres também. Ou seja, o investidor ele está buscando novos negócios, né, tem liquidez, saindo de negócios clássicos, saindo da renda fixa, do tesouro direto e tal, e vamos buscar um pouquinho mais de risco em negócios alternativos. Tanto negócios alternativos diferentes na Bolsa, como negócios alternativos via Bitcoin, criptomoedas, via crédito de carbono, via canabidiol. Olha o quanto deram as ações de canabidiol nas últimas semanas. Um absurdo, as pessoas buscando coisas diferentes. Então acho que é a união das duas, é liquidez global, nunca se teve tanto dinheiro disponível indo com chance de ir para os ativos de risco, e aí o Brasil se beneficia desse movimento, e
uns investidores ávidos por negócios diferentes. Eu invisto isso muito na bolsa. Então, por exemplo, todos esses IPOs que vão acontecer em 2021, eu estou tendo um olhar diferente para negócios diferentes. Isso. E coisas que parecem Mais do legais, mesmo, né? né? Legais, tecnologia, pô, que negócio diferente isso aqui. Pode ter certeza. Vou até falar para a câmera aqui, pode dizer. Vai ser sucesso. Vai ser caro. O investidor vai estar querendo um negócio diferente. Até onde, eu tenho uma pergunta sobre isso, assim, acho que o preponderante, a gente está falando de liquidez global, e essa frase a gente usa já há bastante tempo, né? Como nunca antes disso, né? A gente sempre desde 2008, usou. pelo menos. Né? A gente fala disso. E quanto que isso é preponderante até o ponto de a gente falar de narrativas? Porque quando você fala assim, de novos negócios e tudo mais, de coisas diferentes, sempre tem embutido ali alguma coisa que é aquilo que a gente não entende. Por exemplo, cara, eu entendo como uma Vale funciona desse jeito, então eu tenho um teto até onde isso pode ir. Já nesse negócio aqui, ele tem toda uma narrativa que a gente não sabe para onde vai ir. E aí talvez o exemplo mais clássico seja a Tesla, do que vem acontecendo. O Elon Musk já é o cara mais rico do mundo hoje, por causa dessa tese. O quanto tem disso, que é tipo, aqui não tem teto e aqui tem teto, então aqui é possível investir em alguma coisa que um múltiplo seja absurdo. Sim. E que isso possa ir para algum lugar, porque como não tem um teto, não tem um teto. Então não existe um racional até onde pode ir, né? Isso aqui a conta do valuation não ofende, né? Não deixa o cara horrorizado. Exato, é isso, não deixa, porque não tem teto. Então assim, a mesma coisa que a narrativa da Tesla não é uma empresa de carros, a gente está falando de pegar todos os dados de transporte e conseguir construir uma coisa que não existe hoje, que é o carro autônomo, de uma maneira eficiente, que evite mortes no mundo todo e leve a taxa de mortalidade no trânsito a zero. Cara, eu não consigo dar valuation disso. Não consegue. Mas eu sei que é muito alto. É muito alto. É muito alto. Então, a gente consegue socar dinheiro aí, ao invés de uma economia tradicional como Vale ou coisa do tipo. Canabidiol, por exemplo. Embora sim. Exato. O risco disso é brutalmente maior do que o risco do faturamento da Vale. Mas tem muito dinheiro. E aí Canabidiol, o poder de medicinal que vem se provando ano a ano. Olha onde pode chegar isso, a receita de uma empresa dessa. Com pesquisas se o negócio escalar, se for aprovado, né? Se chegar em mais outros flexibilidade. países, isso, exato. Onde pode chegar? Né? Não dá para mensurar. Isso. Não dá, mas você sabe que tem um potencial ali e eu quero botar um pouquinho de dinheiro nisso aí. Agora imagina todo mundo botando um pouquinho de dinheiro nisso aí. É isso. O Bitcoin também tem um pouquinho, sim, né? Eu também acho, é bem por aí. É isso, é botar um pouquinho, mas quero botar um pouquinho, é o que acontece. E o mercado não é pequeno, né? Quer dizer, as empresas de canabidiol não são gigantescas, não então... A liquidez é mais... A liquidez é reduzida e tal. Uma chuva de novidades. Você vê uma empresa que muito gestor lá fora está comprando, e a gente não falava disso um tempo atrás, DocuSign, né? Você assinar digitalmente contrato, e na pandemia isso foi acelerado. Quando você imaginar há 10 anos atrás que uma empresa de assinar em nuvem ia estar bombando, mas agora é nova tecnologia. Então tem demandas que você nem sabe que tem, de repente surge uma tecnologia nova que resolve um problema e bomba. Então tem a ver com esse negócio do novo, do desconhecido. Acho que é a tendência agora, cada vez vai surgir coisas novas, coisas que a gente não entende, mas quando lança faz todo sentido. Por que não criaram esse negócio antes, né? Eu queria a sua visão pessoal sobre Tesla. Sobre Tesla? Puta, eu acho que eu não ficaria de fora, não. É que ninguém senta nesse programa aqui sem falar do Elon Musk. É verdade. É recorrente. Eu acho que o cara é um gênio e alguma hora sai um negócio surpreendente de lá, então acho que o risco maior é ficar de fora, né? Um pouquinho ali em Tesla tem que ter, né? Ainda que por esses preços, doutores. Eu não fico de fora, não. A última vez que eu fiquei de fora com preço, com essas coisas, eu me dei mal. A gente pode até falar que o André, ele senta atrás de mim, né? Agora tá home office a maioria, mas o André senta atrás de mim. Quando lançou o fundo... Antes dele comprar uma mansão, um escritório... Ele tava morando numa mansão. Então, a gente até era próximo ali, agora é outro Agora ele almoça em outros restaurantes, obviamente. Exato, chega para uma entrada de carro específica. Nem me reconheceu quando a gente entrou aqui na sala. Então, a história é quando ele ia lançar, quando a Vitro ia lançar o fundo, ele estava preparando lá a carteira, desenhando tudo. Tava ali um nível de Bitcoin, tava em uma alta até... E eu estava preocupado com duas coisas, tanto o valor do Bitcoin naquele momento, não Bitcoin também, toda a carteira, e com o mínimo de investimento. Falei, putz, se eu entrar com o mínimo que é 5 mil agora, talvez fosse ficar um pouco pesado na minha alocação, não sei. Aí ele só falou assim, se você não entrar agora, você vai se arrepender.
Falei, pô, cara, o que ele tá querendo dizer com Dá isso? teu né? jeito, né? Dá teu dá jeito, teu arruma jeito, arruma dinheiro, dinheiro. pede pra fora. Só a Acontece grana, que assume esse- o risco, mas vai. Acontece que esse ano eu tive que pedir desculpa. Falei, Vende a cara, geladeira de cara. cara, não era nem por conta assim, eu não tenho 5 mil por conta. Eu acho que ia ficar pesado na minha alocação, talvez, pelo tanto que eu queria me expor. Eu já tinha um pouco de alocação indireta, que a maior parte do meu patrimônio está no FOF Melhores Fundos. A gente colocou o fundo de criptomoedas na nossa carteira e ajudou a gente também bastante no ano passado. Mas eu falei, caramba, como esse negócio deu uma porrada e eu fiquei de fora disso. Desde a época que a gente teve aquela conversa, foi quanto? 180%? Foi uma loucura. Do começo do fundo, não, mas dá uns acho que quase 300, eu acho. Olha isso. Então eu aprendi A que Raiz vai sair agora pra dar uma choradinha ali no banheiro, ele volta. eu não duvido mais do André, assim, eu já decidi isso na minha vida. Mioto, deixa eu pegar o gancho. Claro, vai lá. Eu tenho 2 perguntas pro André. A primeira delas é o seguinte, né? No final do ano passado, eu fiz um vídeo falando de alocação para 2021. E aí falei, putz, tem que ter investimentos alternativos, como eu falei, crédito de carbono, canabidiol e Bitcoin. 5% do patrimônio, eu acho que é interessante você ter até 5% nesses alternativos. Mas eu escuto você falar e o Bitcoin hoje está ali $40 mil, e você fala, putz, nesse ciclo eu acho que isso aí vai a $200 mil. Aí o cara que tem 5% fala, pô, o que eu tô fazendo com a minha grana em outro lugar? Como trabalhar o psicológico, se você, com todo esse potencial que pode ter nas criptomoedas, para o cara, putz, vou ter 50% do meu patrimônio nisso. É arriscado, oscila, como você falou. O que você acha que o cara tem que ter na cabeça para controlar essa vontade de ter mais diante do nosso discurso aqui, né? Que isso aí pode sair de 40 mil para 200 mil dólares. Pô. Então vou ter mais, não vou ter 5%. Concorda? Vou resumir minha Vou vida nesse botar trade, 120, né? Vou pegar dinheiro emprestado pra... Exatamente. O mais engraçado... Calma, né? Calma. O mais engraçado disso tudo, esse negócio de alavancar, é que um dos caras, acho, talvez mais recentes do mercado cripto que entrou nessa ideia e alocou, no primeiro momento, 90% do caixa da empresa, que era a MicroStrategy, uma das empresas de BI listada na Nasdaq. Quando ele alocou isso, eu lembro de pensar assim, cara, pra mim esse cara tá louco, assim, você não deve fazer isso. Aí ele fez mais, né? Ele tomou um empréstimo de notas conversíveis, acho que era de 450 no primeiro momento e poderia esticar até 600 milhões no total. Ele tomou os 600 milhões de empréstimo e comprou tudo em Bitcoin. A posição total do cara foi para tipo, 1,1 bi em Bitcoin e já tá 2,5 bi, né? Então, tipo assim, aí é aquele fato, né? Você olha aquilo e você fala, sente muita vontade de fazer isso. E eu entendo quem que tá pensando isso e eu quero só falar um exemplo do que aconteceu comigo lá em 2017. Assim, eu comprei Bitcoin em 2015, bem pouco, porque tinha realmente pouca grana, e deixei lá por muito tempo. Esse negócio foi escalar em 2017 e foi no momento em que a gente começou criou as assinaturas aqui dentro. Eu comecei a mergulhar cada vez mais nesse universo e entender para onde que talvez a gente fosse com aquilo. E aí, pernada de 1.000 a 5.000, cara, fiquei realmente assustado, falei, não, vou botar uma grana no bolso, metade. Foi para 10 mil, cara, vou botar outra grana no bolso. Bateu 20 mil, eu lembro do sentimento na época. Eu sentei e falei assim, cara, eu fiz só cagada a partir de agora. Pô, vou pegar todo o dinheiro, pegar todo o dinheiro de volta. Não era para ter vendido. Não era para ter vendido e vou fazer isso aqui. E eu lembro de, tipo, ficar remoendo isso durante algum tempo e depois eu mesmo falar para mim assim, cara, que loucura, você falou a vida inteira que não é para fazer isso, você argumentou com um cara que não deveria fazer isso e toda vez que você colocar dinheiro nisso, assumir o risco de zero, você vai colocar isso dessa forma? E eu meio que dei um tapa na minha mão eu mesmo e falei assim, não vou fazer isso. E assim, óbvio que a posteriori é muito fácil. Acertei nesse movimento, assim. Você é burro no momento porque você podia não ter vendido nos 20 mil e errado no outro. Aquela ideia de investidor é sempre burro. Então, assim, você tem que controlar esse ímpeto e seguir uma estratégia, assim. Apareceu o Bitcoin agora, você botou no seu portfólio, existe uma estratégia para ter ele, que foi aquela que eu falei. E até pensando assim, o cara da MicroStrategy, você pensa assim, puta, um puta louco. Mas ele tem um dado na mão que é interessantíssimo, assim, que ele a nota conversível para pagamento em 2025, são 5 anos. Em 3 anos, se você comprar hoje, historicamente, em qualquer faixa de compra que você fizer, all time high
ponto mais baixo que seja, em 3 anos a chance de você estar perdendo dinheiro, um aporte só, comprou hoje, segurou por 3 anos. A chance de você estar perdendo, de você estar ganhando é de 99,86%. Os dados históricos. Dados históricos, ou seja, quase 100%, óbvio, vou falar estatisticamente isso. A janela de 3 anos você ganha dinheiro. No rolling years, você ganha dinheiro. E se você esticar para 5 anos, a média, que talvez seja um péssimo número para usar aqui, talvez o mediano fosse melhor, a média de retorno é de 25 mil %. Então, assim, esse cara ele está pensando, cara, se eu não vou perder dinheiro, entre aspas, a chance de eu não perder dinheiro em 5 anos é baixíssima, dado histórico, vale a pena eu tomar esse empréstimo. Mas assim, de novo, é dado histórico, assim. Apesar pode não acontecer. Porque foi assim que vai ser assim para sempre. E querendo ou não, o preponderante de tudo isso, e aí eu acho que as pessoas esquecem muito e tentam ver a classe de ativos e justificar por narrativas, e aí de todas, né? Falando, por que canabidiol subiu tanto? O pessoal está crendo nessa ideia de coisa. Por que Bitcoin subiu tanto? O pessoal está crendo nessa ideia de reserva de valor. É que o preponderante continua sendo a quantidade de dinheiro que a gente tem no mundo. Não tem onde alocar tudo isso, sabe? Não tem onde botar toda essa grana. Talvez o cara mais prudente desse mundo seja o Warren Buffett, que está com caixa ainda e não alocou em nada. E a gente só está pensando que ele é burro. Mas, na verdade, talvez seja o cara mais prudente que não fez isso. Porque quando você está... quando está tudo distorcido, não tem como, né? Quando você fala... Se o cara está olhando o canabidiol e ele está vendo esse negócio subir... Cara, se você falar que esse negócio vai continuar subindo por isso, aquilo outro, ela entra mais fácil, né? A tese é muito mais fácil absorvida quando o negócio está subindo. Então, é isso que eu acho que tem que ser o cuidado. Assim, o preponderante para tudo está subindo, é liquidez imensa e que vai continuar sendo, né? Mas tem um pacote do Biden aí de mais alguns trilhões de dólares e acho que a Europa também deve seguir uma linha dessa. Mais liquidez. Mais liquidez. Então, acho que pode ser isso, uma outra década de ativos inflados. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. Qual é a fatia da sua carteira que você tem em criptomoeda? Cara, Essa é nunca... uma curiosidade de muita gente. Legal. Nunca foi menor que 30%. Hoje é uns 70%. Nossa, ousado. Sim, e aí eu toda vez... Skin in the game, certo? Então, aí tem duas coisas que eu sempre falo, o pessoal quando pergunta assim, ousado e tudo mais. Existe um problema de quando eu falo para você colocar 5% do ponto de vista do cara que faz a análise e tem que ter skin in the game nisso aí. Então, assim, se eu coloco só 5%, cara, o meu cuidado é Se eu tiver... Aí a minha ideia inicial era essa, eu preciso ter mais 30%. Eu achava isso, assim, de começo. E aí, quando eu coloco 30% do meu patrimônio, aí eu vejo até que é um modus operandi que a gente tem aqui na Empíricos, né? Assim, o cara que você... A franquia que você lidera, você tem mais dinheiro lá e acho que é totalmente justo você fazer esse tipo de coisa. Essa sobrealocação. E aí você, com isso, você presta mais atenção, você tem, e acho que é o primeiro de tudo, né? Se seu assinante ou o seu cotista ou qualquer cara que está seguindo as suas sugestões, ele perder dinheiro, você sofre mais. Então você tem esse tino para continuar. Eu quero que você perca o sono, eu quero que você se desespere, que você trabalhe 20 horas por dia se necessário. Tal, e é isso que impele, porque se fosse só 5, era muito simples você lidar com as quedas, sabe? E aí quando eu falo para o assinante, cara, você tem que segurar, entenda que eu tenho mais do que isso que você. Se eu estou falando para você, eu estou fazendo isso também, sabe? Uma última pergunta sobre Bitcoin, para a gente avançar para outros assuntos. A gente tem o fundo lá na Vitrio, que é um fundo de criptomoedas. O que tem nesse negócio afinal lá dentro? Ótima pergunta. A gente estava conversando antes aqui exatamente sobre feliz. isso. Putz, ano passado eu fiquei feliz pra caramba com o André, segui a risca, mas por que eu comprei, cara? Legal. O que tem lá, né? O que tem lá dentro? Vai ver, não tem é só um monte... Bitcoin, tem vários. Isso. E aí é legal a gente tocar Título do nesse assunto tesouro, de né? Vai saber. diversificação. Né? A gente bate muito nessa tela de diversificação. Você pode diversificar dentro das criptomoedas também. Então, sim. se você puder explicar... Legal. Para todo mundo que está ouvindo, assim, acho que a gente faz um fundo que a gente sugere para outras pessoas também fazerem, né? Assim, alocação majoritária de Bitcoin, então 50%, o fundo sempre teve isso, mais de 50% de Bitcoin. E aí tem uma coisa no mercado que é o momento, né? Então, assim, em um bear market você vai acabar, se você quiser continuar exposto a cripto, você vai alocando cada vez mais em Bitcoin, e aí a gente defendeu isso um tempo atrás, que era hiperbitcoinização do portfólio. Quanto mais você puder botar lá dentro, se você não tiver nenhuma oportunidade de pontual, você coloca. E no ciclo de alta, você tem que pesar um pouco mais do que a gente chama de altcoins. E aí, de modo geral, altcoin é tudo aquilo que não é Bitcoin. Isso. No fundo em específico, hoje a gente está... Como ações, né? Quer dizer, na alta tudo que é tranqueira sobe junto. Uhum. Exato. Na baixa você gostaria de estar agarrado nas ações mais durinhas, assim, isso. Né? E é isso que a gente faz pelo fundo. Então, assim, majoritariamente a gente tem Bitcoin. O segundo ativo que ocupa a carteira geralmente tem sido o Ethereum.
Então aí a diferença muito clara do Bitcoin é que você está usando o blockchain para transferência de valores, do Ethereum você tem uma questão de plataforma, né? A possibilidade, as aberturas que um blockchain do Ethereum possibilitam são de programação. Então, além de transferência de dinheiro, você pode criar um dinheiro programável. Você pode fazer com que, a partir de determinados parâmetros, alguma coisa ocorra, né? Então, você pode programar aquilo que está lá dentro. Isso é a característica única do Ether, no caso, que é o criptoativo referente à plataforma do Ethereum. Então, esse é o segundo ativo. Dos demais, a gente compra o que a gente chama de tokens, né? Que são ativos criados dentro de outras coisas. Dentro da plataforma do Ethereum, existe a possibilidade de criar o seu próprio ativo. Se você quiser ir lá, copia o código de alguém e fala aqui, ó, tá aqui o meu token. Miotocoin. Tá aqui o Miotocoin. Você consegue criar esse tipo de coisa. Cara, que serve para remunerar o Mioto. Remunerar de qualquer jeito, assim. Ele vai distribuir esse negócio. Você pode criar esse tipo de coisa. E aí o que acontece é que você criando um ativo, você tem a facilidade de criar o que a gente chama de economia ao redor dele. E é isso que a gente compra. Quando eu estou comprando um ativo, eu estou tentando entender, e aí tem alguns lá, acho que talvez seja o mais simples de entender, que a gente está discutindo em outra seleção, que é a Binance Coin. A Binance Coin é uma criptomoeda atrelada à Binance, a maior corretora do mundo. O que ela te dá direito? Assim, é muito simples. Você compra o BNB, a sigla, o ticker é BNB, você compra o BNB e você tem desconto de 25% nas taxas dentro da plataforma. Essa é a principal característica dele. Então, assim, esse talvez seja um dos tokens que a gente tem na carteira, tirando Bitcoin e Ethereum, e às vezes nem tirando, que seja mais fácil no mercado tradicional entender. Imagina uma XP em que você tem um ativo que você tem 25% de desconto em tudo que você fizer lá dentro. Existe uma forma de fazer um fluxo de caixa descontado baseado na possibilidade de fluxos futuros de pagamento. Então você consegue entender quanto que aquilo vai te render. E querendo ou não, se você tem 25% de desconto, você tem Isso é uma comparação com o valor. Exatamente, você consegue entender que o cara precisa ter. Então a nossa visão é que esse ativo, o que acontece? Quando as pessoas entram, e aí a Binance é a principal corretora do mundo com 40% de volume, quando um cara novo entra, em 40% das vezes vai parar lá. Então, se ele vai parar lá em 40% das vezes, ele vai chegar lá, vai negociar a primeira vez e vão oferecer para ele a oportunidade de comprar esse ativo para ter 20% de desconto. Então, é natural que ele faça isso. Em uma guinada do mercado, com mais pessoas do varejo entrando, é natural que esse token se valorize, porque vai ter demanda para ele. E o varejo ele não vai fazer conta do tipo, imagina que é 25% de desconto numa taxa que é 0,1% da sua coisa. Não vai. Ele vai falar assim, vou comprar meio, vou comprar $10, $30. Então, assim, ele vai comprar uma quantidade que nem ele vai usar totalmente para pagar o desconto, porque ele vai negociar umas 2, 3, 10 vezes no máximo e vai continuar esse BNB lá dentro. Então, é esse fluxo que a gente acredita para ele. Dos outros ativos, cara, eu poderia falar de mais coisas, mas eu acho que eu só vou ocupar um tempo que talvez seja necessário para a gente querer discutir outras coisas. Para o Max ficar mais tranquilo aqui, que tem alguém olhando. Tá? Você falou sobre... Confiança total, André. São quantos ativos, numericamente falando? É Bitcoin, Ethereum, Link, BNB, os 3 de DeFi, agora acho que 9. O nome oficial do fundo é Vitrio Criptomoedas, é isso? Vitrio Criptomoedas. Pode ser encontrado lá na plataforma da Vitrio. Recomendo. Você falou sobre alocação, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre... Você falou do Warren Buffett aí, que está lá com o seu eterno caixa lá. Né? Quanto tem de caixa? Quer dizer, o quanto vocês têm de caixa? O que é razoável para o investidor? Esquecendo aquele caixa de reserva de emergência, aquilo que o cara está guardando ali, mas de dinheiro investido mesmo. Ou vai 100% investido, ou não, porque de repente se o cara tem um caixa mais gordinho, quando tem uma queda grande do mercado, ele tem uma oportunidade ou liquidez ali para sair comprando. Como que vocês lidam com isso? O que vocês recomendam para o investidor? Quer começar? Eu começo agora? Eu divido meu caixa em reserva de emergência e o que eu chamo de colchão de liquidez. Não sei se é certo ou errado, mas eu uso essas duas nomenclaturas. Reserva de emergência, aquela clássica 6 meses de despesas mensais. Ali tá mas reservado. Aí não é pensando em termos de investimento, não e sim, é pensando. Se der uma... É um dinheiro para se der M. Né? Já o colchão de liquidez é aquele dinheiro para oportunidades. Né? Então, bolsa é o dinheiro lá de março do ano passado. Vamos lá, março do ano passado você tinha uma posição em bolsa, seus 30%, 40% para quem é moderado, né? E aquilo ali virou 20% do seu patrimônio. Opa! Você tem que ter o colchão de liquidez justamente para aproveitar as oportunidades que a gente viu ali em março do ano passado. Então, é um dinheiro que você tem que ter ali,
10% do seu patrimônio, 15% do seu patrimônio, justamente para você usar, não só para a bolsa, mas um curso, uma viagem, né? Algo que pode te agregar valor naquele momento. Então, eu penso dessa forma, assim que eu tenho 10, 15% ali para pegar oportunidades pontuais em cripto, por exemplo, aumentar cripto, aumentar alternativa, aumentar a bolsa. Então, eu deixo sempre esse percentual. Embora assim, né? Quando cai, você fica feliz. Poxa, que bom. Mas no dia a dia dói o custo de oportunidade daquele negócio parado ali. Dói mesmo. Olhar para aquilo lá, ainda mais agora, né? Com juros, mas vou te falar, é bom você ter essa graninha. Putz, eu tenho aquela graninha, posso entrar agora mais... É famoso que é um verbo pessoal que eu até não gosto, mas, pessoal, agressivar. Pessoal, para agressivar. Você tem que ter aqueles 10% para ficar tranquilo. Putz, é hora de usar aquele dinheiro e pegar um momento muito bom, como foi de março para cá. Eu sou horrível nesse tipo de coisa e eu só queria comentar que toda vez eu penso exatamente isso, assim, puta, esse negócio tá parado lá. Mas o diferente hoje do que era a Selic 14% é que, cara, 2% de um dinheiro desse, se você tomar 3 cocas a menos, não for no bar um dia, você já descontou esse percentual que poderia dar em um ano se você deixasse esse período todinho. Então, assim, tem que analisar dessa forma. Igual, assim, pra mim é isso, assim, aquela briga besta de, cara, puta, o fundo Selic que cobra 0,1 ou 0,125, assim... Meu Deus! A corretora que cobra R$2 de corretagem. E a outra R$1,95, é mais barata. Meu Deus, é isso que você está se preocupando? Então você não está construindo patrimônio, sabe? Você está preocupado com esse detalhe aí, sabe? Então, eu sempre fui horrível de fazer isso. Hoje, especialmente nessa queda de Bitcoin agora, eu tinha um caixa, mas mais por acaso. Porque como ia sair de férias, eu falei, vou deixar isso aqui porque vai que eu quero comprar alguma coisa e não tem. E quando eu voltei de férias, eu tinha caixa para conseguir aportar nessa queda. Você botou a viagem, depois ganhou 2 viagens. Não, foi depois da viagem. Tô esperando pagar talvez a do meio do semestre. Não, eu faço de uma maneira parecida com o Max, só que menos estruturada. Você dá o nome, né? De colchão de liquidez e a reserva de emergência. Eu coloco tudo. Na verdade, eu resolvi colocar uma gordura a mais na minha reserva de emergência, pensando em oportunidades, mas eu não dou nome. Tá tudo no mesmo lugar ali. E hoje é uns 15% também do meu patrimônio. Eu até gosto de fazer umas brincadeiras, como a gente tem menos emoção na nossa carteira, que a gente não pode comprar ativos, a gente não pode comprar ações. Eu gosto de, às vezes, de fazer umas brincadeirinhas que nem é recomendado fazer, mas caiu o dólar, eu compro um pouquinho. Caiu o Bitcoin, eu gosto de ficar brincando de comprar nas baixas. Trader assim. cambial. Então eu gosto sempre de ter um pouquinho de caixa pro dia a dia. Então, na última queda que teve agora do criptoativo, eu comprei mais um pouquinho. Cai um pouquinho de ações, eu compro. Então eu gosto de estar comprando toda semana. Você se sente participando do mercado. Eu me sinto mais ativo, eu me sinto mais animado ali. Então eu gosto do caixa para isso também. Mas isso é uma ótima recomendação para o investidor, eu acho, né? Quer dizer, é claro que tem a diversão de brincar, né? A coisa do fã ali, né? De ficar operando, por mais que a recomendação sempre seja, vai a longo prazo, esquece um pouco e tal. Não é necessariamente ruim você fazer isso com uma fatia pequena ali, mas que pelo menos serve como, né? Isso vai te estimular a acompanhar mais o mercado, se informar, experimentar. Não vai ser isso que vai te matar, se for uma fatia pequena e irresponsável, mas te permite ali né? E mesmo em ações, né? Tem um azarão ali, né? Claro. Porque vai que isso aqui vira, né? Acho totalmente válido. Tava até falando com um amigo meu, tava dando umas dicas para ele, e ele falou, cara, tô investindo em fundos, mas eu pensei em pegar, sei lá, 5 pontos percentuais da minha carteira e começar a comprar ações. Eu não sei fazer direito, eu vou seguir as orientações lá, ele assina o Melhores Ações da Bolsa, ele assina algumas séries aqui da Empíricos. Eu falei, cara, sei lá, pode ser que você perca alguns pontos percentuais de retorno se tivesse deixado investido no fundo, mas aí, pô, você ganha um pouco de diversão, você ganha aprendizado, você vai aprender ali fazendo. Quando você está investindo, é diferente de estudar de fora, né? Quando você está investindo no ativo, tem o skin the game que o André comentou, então eu falei, acho super válido, você tem que se divertir também, afinal das contas. Você não vai se jogar também, quebrar por causa disso também, né? Mas em troca ali de perder 2 pontos percentuais no ano é totalmente válido. Tudo bem, aproveitar que você está falando aí, vou te fazer mais uma pergunta sobre exterior. Vocês têm ali no fundo uma alocação em Estados Unidos, mas tem outras geografias também, né? Outras várias. Inclusive em equity. E uma das coisas que mais tem, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar aqui, são emerging markets, mas esses fundos de emerging markets, hoje em dia, emerging markets para o cara lá em Londres ou Nova York é majoritariamente Ásia e dentro de Ásia, majoritariamente China. Exato. O quanto o investidor que está olhando para fora e quer diversificar a sua geografia, ou talvez já tenha feito um primeiro passo, investindo lá no S&P ou em ações americanas, mas quer dar um passo além,
deveria tomar um cuidado especial com China. A gente teve agora recentemente a história do Alibaba aí, que construía-se uma história gloriosa financeira do IPO da holding e tal, e agora o cara ninguém sabe onde está. Talvez esteja escondido em algum cômodo da casa do André lá, porque realmente se perde, né? O cara entra no setor oeste, sul. Mas assim, falando sério, o quanto o investidor deveria tomar cuidado com China, ou isso é um mercado gigantesco, super potencial, e daí podem vir grandes valorizações? Putz, eu acho que é um debate interessante. Eu acho que o cuidado sempre tem que se ter, né? Porque lá você tem o governo que tem uma ingerência muito grande sobre o que acontece, né? Então, tá tudo bem até não tá mais. Um dia para a noite você pode ter uma medida, uma imposição, uma nova taxação que prejudica as empresas, prejudica a inovação. Não tem como saber, mas é isso que você falou. É um mercado consumidor tão grande, um mercado em expansão. Eu estava até vendo um estudo recentemente de emerging markets, e se você considerar os mercados de fronteira, frontier markets, também como emerging markets, dos 200 e poucos países do mundo, 200 países do mundo, tem 160 que são considerados emergentes. E aí eles concentram ali 80% da população mundial, sendo que boa parte, se pegar a Índia, a China ali, quase tudo está ali. Isso. Então é um mercado gigantesco em expansão, em um mundo que caminha agora para um crescimento coordenado. Eu acho que assim, não dá para ficar de fora. Você vai ter esses perigos, você vai ter um IPO cancelado, você vai ter algum problema, mas realmente eu acho que é difícil ficar de fora do mercado como esse em expansão. A gente, inclusive, aumentou na carteira a exposição a mercados emergentes. A gente tem um fundo tático de Ásia, então a gente usa o ETF, porque parece difícil escolher um fundo excelente lá fora. Aqui no Brasil, você acaba chegando num consenso mais rápido. Esse aqui é inquestionavelmente o maior gerador de alfa desde o início. Lá fora são muitas opções, gestores novos surgindo a todo momento, aqueles caras fora do radar que você não consegue nem falar com ele, tem que mandar mensagem ali na caixa de mensagem geral zona e tentar a sorte de conseguir conversar. Isso. E o número de carteiras, imagina um gestor de ações dos Estados Unidos, né? A quantidade de carteiras possíveis é brutal, né? Porque são... Aqui o gestor brasileiro, né? Coitado do gestor brasileiro, né? Que se ele começa a ser muito seletivo ali, não sobra nada para ele comprar. Exato, reunião de análise aqui, eu trouxe um case novo, vamos falar de Banco do Brasil. Não tem muita novidade, né, na discussão. Triste, né? Agora, no mercado emergente, eu acho que não dá para ficar de fora, assim. Eu não sou um grande especialista em China. Última vez que eu conversei com o João, a gente estava falando um pouco disso. Crescimento voltando, puxando produção, os PMI já estão apontando uma melhora. Vai acabar puxando o crescimento do mundo nos próximos anos, isso vai acabar até respingando aqui no Brasil, pode ser bom pra gente. Então, apesar do perigo, do risco que existe, acho que não dá para ignorar, tem que estar investido. Vocês acham que tem, falando de economias emergentes, tem um ciclo de commodities se construindo novamente, que pode nos levar a algo parecido com aqueles anos gloriosos lá, do começo dos anos 2000, os primeiros anos Lula lá, mas não por causa do Lula aqui, citando a situação das commodities internacionais, foram anos maravilhosos, né? Preço do minério de ferro, preço da soja, todas essas coisas que o Brasil é grande exportador. Ou ainda é cedo para falar que esse super ciclo empinou para cima de novo e é difícil? Porque se for isso para o Brasil, aí é lindo, né? Aí resolveu todos os nossos problemas, certo? Eu acredito que sim. Acho que a gente está entrando num mundo mais inflacionário, onde nesse contexto as commodities vêm se valorizando e tendem a continuar se valorizando. Então, podemos sim ver um ciclo mais longo de valorização das commodities, como você falou, o que aconteceu ali no início dos anos 2000. A gente está vendo, eu tive uma reunião com a SLC essa semana e fiquei impressionado com os preços das commodities, da soja. A soja está no high histórico. O algodão que a gente acompanha nos últimos 2 anos estava ali a $60 por alguma unidade que me foge agora, está 80, está no high também, milho. Então, está tudo subindo muito por causa de China. Demanda chinesa, basicamente. Demanda chinesa. A China comprando como se não houvesse amanhã. Essas foram as palavras do time de gestão. Você acha que eventualmente pode ser até um risco a gente estar no high histórico? Por exemplo, a gente tem um minério que começa a chegar num preço que até uma produtora de minério da China que não é tão eficiente começa a entrar no mercado, ficar mais competitiva, o petróleo é esse preço, o shale começa a ficar atrativo de novo e entra no mercado. Pode ter algum risco, assim, essa commodity nos highs como está agora também? E o quanto disso é estoque? Ou não é estoque? Eu não tenho como saber. Tem um discurso um pouco isso. A China está se armando para atravessar o inverno, né? Isso, está estocando muito para isso.
Mas eu acho que tem espaço, assim, para andar. Geralmente esses ciclos de commodities são mais longos, né? E, de certa forma, já aconteceu isso lá em 2000 e a oferta, você está questionando a questão da oferta e da demanda, né? Que ela, em algum momento se regula a ponto dos preços voltarem. Mas isso sempre aconteceu e a gente viu ciclos muito longos, né, de valorização. Até porque são coisas que... Ferro, por exemplo, né? Não é do dia para noite que você põe uma operação de pé, né? Exatamente. E, assim, quando você vê projeção de crescimento de China, você fica confiante de que esse movimento pode ser mais longo. Assim. Eu estava vendo aí, o crescimento de China é 8% para 2021. Acho que foi um estudo do FMI, se não me engano. Aí você pode imaginar, mas a base é fraca. Não, a China não caiu em 2020. A China foi um dos poucos países que não cresceu, mas ficou estável. Em 2020 vai crescer um pouco. E vai crescer 8% em 2021. E se você vir a projeção para frente também é de crescimento. Ou seja, a China continua crescendo ali 5%, 6%. O gap ainda é muito grande, né? Um tem muita gente para enriquecer. País muito agrícola, se urbanizando, tem muito espaço para crescer. E aí, dentro desse contexto, você, num mundo mais inflacionário, mais líquido, por que a gente não pode ver um minério a $180, a $200, um petróleo buscando aí $60, $70? Podemos ver. E aí, nesse ambiente, os mercados emergentes se beneficiam. Brasil, principalmente. E aí faz o quê? Compra a Vale, compra as empresas agro? Cara, eu acho que a Vale está num momento... Até a gente escreveu um relatório na semana passada, onde os astros estão todos alinhados. Né? Eu acho que a questão Brumadinho, a gente já discutiu muito isso aqui na sessão. Outro tema que volta, né? A questão Brumadinho está endereçada, né? Tira esse bode da sala. Eu acho que a empresa vem aprimorando seus controles de ESG, né? Ela vem mostrando esforços nesse sentido. E, em paralelo, você vê uma demanda chinesa pujante, preço do minério não dando sinais de arrefecimento, né? Ali $150, $160 é o que faz os investidores estimarem um minério de longo prazo maior do que se estimava, se falava de $60, $70. Opa, hoje não, talvez o minério de longo prazo seja $80. Isso tem uma mudança no valuation de Vale significativa, né? Tirando o Brumadinho, esse bode da sala de Brumadinho, dividendos. Né? A Vale tem um potencial de pagar mais de 10% de dividendos esse ano. Com uma Selic a 3%, a Vale vai pagar 10% de dividendos. Só dividendos. Mas ainda mais todo o potencial. Então, assim, é para ter Vale na carteira. Essa é a minha opinião. Né? Apesar de ter subido mais de 100% ano passado, eu acho que é para ter Vale na carteira. E gosto muito do business agro. Eu acho que o agro... Sua favorita é SLC, é isso? SLC a gente tem na carteira do Microcap. Eu sou defensor que mais empresas façam IPO desse ramo e vão ter novas empresas agro fazendo IPO. Sim. Isso é muito bom, porque o setor agro leva nas costas a economia brasileira nos últimos 5 anos. E é um setor ligeiramente subrepresentado na Bolsa. Subrepresentado. Né? Muito familiar ainda, tal, mas eu acho que aos poucos essas empresas estão entendendo que o mercado de capitais pode ser uma grande forma de valorizar os seus ativos, de captar recursos. Até porque o negócio deles é muito intensivo em capital. Se quiser se expandir, precisa comprar terra ou pelo menos dar um jeito de... E é caro, né? Então precisa de capital. Sim. E então eu vejo com muito bons olhos as empresas agro e acho que tem muita oportunidade. Eu acredito que as commodities agrícolas vão se manter em preços elevados por um tempo. E celulose, você gosta de alguma coisa? Aí é outra coisa que, embora seja uma commodity, é um pouco diferente das outras. Suzano, esse tipo de coisa mexe com seu coração de alguma forma? Não sou expert no setor. Celulose subiu bastante também, assim como todas as commodities, não foi diferente. Celulose também se valorizou. E acho que tem bons players. Acho que Klabin, dentro das suas características, ali mais focados em embalagem e tal, acho que tem Suzano. São grandes empresas
que estão num momento muito melhor do que a história recente delas. Então estão mais uma situação financeira melhor, menos endividadas, menos alavancadas, num cenário de valorização da celulose. Então vejo com bons olhos. A questão é tentar entender valuation, e aí nisso eu não estou tão em cima dos cases. Mas se tem espaço ainda, se não está tão caro e tal, mas o ambiente é interessante para celulose. Eu tenho uma questão sobre isso, que assim, toda vez que a gente fala sobre essa questão de investimento macro, vou para os Estados Unidos ou para emergentes, vou olhar por último o Brasil, que eu acho que esse que é o sentimento geral, assim, ninguém vê emergentes, como você falou, como o Brasil primeiro. A gente vê emergentes, a China, talvez se pense em outra coisa. E nesse ciclo de se pensar que o mundo está olhando, legal, a China vai crescer tudo isso, vai precisar comprar mais commodities, né? Esse ciclo vai ir para essa direção, então eu tenho que ter algum lugar que seja um celeiro do mundo. Então, de alguma forma, vou para o Brasil. Sim. E chegando aqui no Brasil, se esse cara for investir ou em Vale ou em coisas mais triviais ali como Itaú, esse cara, e tem algum momento em que ele vai olhar para outra coisa, que seja coisa diferente de commodity ou não? Ou esse pré-requisito de olhar para dentro para oportunidades pontuais como microcaps, o que seja, é nosso, e esse gringo ele vai só entrar em coisas que sejam macro para ele de Brasil. Às vezes tem problema de liquidez até. Né? Eu acho que ele vai olhar, mas eu não sei se vai fazer sentido, porque esses caras são bilhões de dólares, fazer sentido você entrar numa small cap, que ele vai ter, ele não vai conseguir montar posição. Né? E de certa forma ele precisa de rapidez para sair e entrar. Exatamente. Então ele vai olhar grandes players, ele vai olhar o Suzano, ele vai olhar Vale, ele vai olhar uma SLC que tem um pouquinho mais de liquidez, mas olhar small caps ligadas a commodities, uma Ferbasa, por exemplo, uma Cristal Pigmentos, ou mesmo essas empresas novas que vão fazer IPO, talvez ele tenha esse bloqueio, né? Tipo, ele é muito grande, ele é muito grande para uma empresa que tem um valor de mercado de 1 bi, 2 bi, que tenha 30% de free float. Então, ele vai ficar impedido de montar uma posição, mesmo que ele queira. Entendi. Porque pelas questões específicas aqui do Brasil, de pouca liquidez e tal, não sei o quê. Então, e esse é um ponto que eu vejo, que a gente fala muito na segunda onda, né? Vai acontecer no small cap, vai acontecer. Mas eu acho que tem espaço ainda para essa primeira onda perdurar, entendeu? Então, antes do estrangeiro, ou mesmo o local, começar a olhar esses small caps, eu acho que vai acontecer no momento mais à frente, eu acho que a Vale vai andar, eu acho que as líquidas vão andar mais, entendeu? Petro, Vale, tem espaço ainda para essas andarem, para depois essas ficarem precificadas, e aí o investidor falou, opa, vamos começar a olhar o que ficou para trás, o que tem valor, aí vão olhar esses small caps. Sobre isso, eu acho que esse é um ponto muito interessante. Quer dizer, olhando o investidor brasileiro querendo investir no exterior, quanto faz sentido querer ficar fazendo stock picking em ação estrangeira, ainda mais em mercados lá, que para nós são meio obscuros, sabe? Você, por exemplo, tem uma fatiazinha lá em Japão, né? Faz algum sentido o cara de longe, de fora, tentar ficar escolhendo ação, ou o ETF, nesse tipo de caso, é a solução? E o estrangeiro que está olhando para o Brasil também deveria, vai lá, compra um ETF, porque ele está querendo pegar a tese macro, sem ficar se abraçando muito nas ações? Ou não, ou tem oportunidades específicas que deveriam ser olhadas. Tá? Olha, eu sou um pouco cético e, obviamente, eu não quero desmerecer nada do trabalho de quem tenta fazer um stock picking. A gente até aqui na casa tem o João fazendo um belíssimo trabalho de stock picking, mas no meu ponto de vista de olhar fundos, eu estou interessado em realmente olhar para onde o cliente vai ter mais retorno, nosso assinante vai ter mais retorno. E você tem excelentes fundos no mercado com caras com equipes gigantescas, tecnologia, que estão lá fora, tem um network, tem tudo que precisa para fazer uma análise de ponta e procurar algum edge no mercado que é mais eficiente que o nosso. Então eu sou um pouco cético daqui do Brasil você conseguir, você pode ter sorte, a aleatoriedade pode jogar a seu favor e você concentrar no papel e ganhar dinheiro, mas eu sou um pouco mais cético quanto a isso. Um ETF resolveria, você ficaria com beta ali exposto ao mercado, mas a gente está vendo uma demanda gigantesca de produtos de gestão ativa chegando no Brasil. E eu gosto muito de gestão ativa. Você já consegue aqui no Brasil investir, posso citar nomes aqui, um fundo que é o Morgan Stanley US Advantage, um fundo que gera um alfa gigantesco em cima do S&P há 10 anos, mais de 10 anos. Tá aqui no Brasil, não é tão caro para entrar no fundo
E a demanda existe. Agora o que a gente precisa mais é o regulador flexibilizar um pouco mais para o investidor geral poder comprar esse fundo, porque ele é só para investidor qualificado. Então, o investidor comum poderia resolver ele comprando um ETF. Tem a nova solução agora, que são os fundos de BDR, então você poderia comprar as BDRs, mas o cenário não é totalmente favorável. A gente até colocou um fundo na nossa incubadora, que é o da Western Asset, e é um mandato que ele pede tem uma gestora gringa lá fora, que compra, ela olha o mercado brasileiro, vê o que tem de BDR disponível e tenta replicar ao máximo a carteira que ela tem lá, dentro do universo investível que Comprando tem disponível BDR. aqui, comprando BDR. Tá, aí também tá problema de liquidez brutal. Né? Mas ele tem problema de liquidez e não tem a mesma quantidade de ativos disponível. Então o que a gente já viu é que o fundo da ClearBridge, que faz a gestão lá fora, é muito melhor do que o Western Asset FII aqui. Então por isso que a gente colocou na incubadora. Vamos olhar um pouco, vamos ver como o mercado de BDR se desenvolve, se vai ter mais liquidez, se vai ter mais oferta de produtos. Então eu sou um pouco mais cético quanto a essa questão de você ter um edge do stock picking. Pode ter um pouquinho daquela questão que a gente falou da diversão, do aprendizado, acho que é sempre válido. Mas, cara, a gente está num momento excelente de produto chegando no Brasil. Em breve você poder comprar o melhor fundo de gestão ativa do mundo daqui na corretora. Assim. A gente está até em conversas com a Vitrio para trazer alguns caras, assim, eu na minha pesquisa do research, eventualmente crio um network, faço a ponte, o pessoal da Vitrio começa Disponibiliza o fundo. Buscar formas de disponibilizar e pode ser que nos próximos meses a gente vai trazer uns nomes interessantes para o investidor. Então, pô, é a comodidade, né? Você vai pagar um cara, uma taxinha e vai ganhar um dinheiro, tem uma possibilidade de ganhar mais dinheiro do que você fazendo sozinho. É meio cara, né? É uma puta estrutura, muitas vezes, né? Não, eu falei, tinha uma conversa semana passada com o Wellington, que é uma grande gestora global, e aí o cara falando, a gente tem aqui 15 analistas sêniores, cada analista tem uma equipe embaixo, a gente trabalha simultaneamente em 5 países no mundo, Singapura, Hong Kong, Londres, Boston e Tóquio. Nossa sala de conferência tem telões em todas as paredes, onde se sente como se estivesse na mesma sala. A nossa equipe trabalha em 2 turnos por causa que o fuso horário é diferente. Pô, um cara, a nossa especialista aqui da tese de robótica, ela é formada no MIT, tem 30 anos de mercado, trabalhou nas maiores empresas de semicondutores do mundo, é uma das maiores referências mundiais de tecnologia e semicondutores. Então, olha o edge que esse cara tem, olha essa equipe que o cara tem lá. Então, não vai ser o Ricardo Mioto com um notebook numa escrivaninha em Moema que vai dar uma surra nesses caras, né? Tu vê, olhando no Yahoo Finance que vai... Então, é difícil, é possível, mas é difícil. Assim, eu trabalho, eu tenho o meu viés de trabalhar na série de fundos e gostar de grandes gestoras de gestão ativa, mas eu sou favorável a você deixar com os caras que fazem isso há 30 anos direto ganhando dinheiro. Muito bem, a gente está assim caminhando para o final aqui, a gente está falando um monte de coisa legal. Hoje, Mas agora eu quero te fazer a pergunta que não quer calar nessa não vai ter o desafio? Desafio pra gente? Falar uma coisa. Sempre traz um. Podemos fazer. Mas logo depois dessa que eu vou te perguntar. Assim, chegamos à conclusão nesta semana que estatal é uma desgraça mesmo. E que... Sei que você ia passar esse tempo. Eu ia falar disso. Né? E que bom, para quem está nos assistindo e não acompanhou o noticiário tão de perto, o Banco do Brasil anunciou um grande programa basicamente de fechamento de agências e programa de demissão voluntária para diminuir a sua equipe. Isso teve um efeito político grande. Aparentemente, muitos deputados foram lá reclamar no Palácio do Planalto. É um momento de eleição para presidente da Câmara, você não quer brigar com o cara lá que é deputado não sei de onde, que vai fechar uma agência do Banco do Brasil. O Bolsonaro ameaçou demitir o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, que está há pouquíssimo tempo, é um cara do mercado, foi presidente do HSBC. Aparentemente a coisa se acomodou ali, não vai, pelo menos até o momento que a gente está gravando isso aqui, não vai ser demitido. Supõe-se que o Paulo Guedes entrou ali na conversa. Mais o Roberto Campos. Roberto Campos, mas de qualquer maneira, não sei o quanto o projeto lá de enxugamento de agências vai se manter, ou pelo menos vai ser desacelerado. Quer dizer, chegou-se até a falar em botar um cara do Centrão como alguém ali ligado ao Centrão como presidente do Banco do Brasil. Quer dizer, é um país que até quando a gente acha que vai o negócio, no final a gente vê que estatal é estatal, político é político e não tem jeito. Ou ainda há esperança e o Banco do Brasil vai ainda que aos trancos, vai manter uma trajetória de ganho de eficiência? Vou ser bem sincero, eu fiquei decepcionado, sabe? Essa semana. Parecia que ia, né? Cara, há 2 anos eu acompanho o Banco do Brasil e acompanho a melhora do Banco do Brasil nesse sentido. Realmente a gente via que a ingerência política ficou de lado. Desde o governo Temer,
e é o início do governo Bolsonaro. Assim, putz, o Paulo Caffarelli, que agora hoje está na Cielo, fez um ótimo trabalho lá. O Michel Temer deu toda a autonomia para ele fazer, melhorou rentabilidade, fez programa de aposentadoria voluntária, fechou agências. O Rubem Novaes depois deu continuidade a isso, e o André Brandão foi o sucessor do Rubem Novaes, que decidiu sair. E aquilo ali me cativava no sentido de, o Banco do Brasil sempre teve um desconto em relação aos outros bancos por causa da ingerência política. Será que não é o momento De fechar. de fechar isso? Nos últimos 2 anos eu estou vendo isso acontecer e estou vendo a melhora. Trimestralmente a gente vê a melhora. O problema é que agora, mesmo que não tenha, a percepção ficou, né? Pois é. Então, E aí vem esse balde de água fria. Não foi confirmada a demissão, mas você sabe que está ali. Que tem aquela nuvem. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Não, pode que ser tem aquela também. nuvem ali, é o político entrando. a perda da confiança. Vamos lá, vamos pensar com a cabeça do André Brandão, né? Ele vai ficar mais melindrado a tocar as operações. Agora eu vou ter que falar com o Bolsonaro. Eu me ponho na Falta cabeça. de autonomia, falta de flexibilidade para poder tomar as decisões e melhorar o quê? As operações do banco, gerar mais lucro, gerar mais rentabilidade. Então, por esse fato, eu acho que, merece. O desconto é justo. É justo. Não adianta. E aí, por mais que eu veja ainda muito espaço no Banco do Brasil, de fato, fico menos confortável em ter o peso que eu tinha. A gente fez um movimento de redução no Melhores Ações da Bolsa e migramos para Itaú. Continuo gostando de bancos como um todo, que a gente sempre conversou aqui, mas diante do acontecido tem que... Ou seja, hoje há mais risco. É isso que a gente tem, há mais risco de ingerência política. Diante desse fato todo, você reduz a posição em Banco do Brasil. Continuo gostando, acho que o banco vai melhorar a rentabilidade aos poucos, mas talvez o que a gente esperava que ia acontecer mais rapidamente, agora por esse fato, o CEO fique mais melindrado, acho que a palavra certa é isso, com medo, né, de fazer movimentos tão acentuados como fechamento de agência. Você acha que teve um erro ali da maneira como foi? A gente estava até conversando sobre isso no Puro Malte hoje, né, que é o nosso podcast aqui do Empíricos. Não sei o quanto é prudente o CEO chegar e fazer um grande anúncio, assim, né? Olha, esse é o nosso projeto aqui de redução. Teve um pouco de inocência ali também, né? No sentido que ele poderia ter tocado um projeto sem fazer o grande... Vai diminuindo, vai fechando a agência, vai fazendo mais devagar. Transformar isso num fato político, de fato, é meio Mas isso sempre imaturo, foi, né? Com o Caffarelli também deu-se muita audiência para essa questão do programa de demissão de aposentadoria voluntária, fechamento de agência, porque também mostra que um banco estatal está se adaptando a um novo mundo, né? Um mundo de mais digitalização. Então tem também algo positivo nessa divulgação, entendeu? O Banco do Brasil, apesar de ser uma instituição de mais de 200 anos, se inova, né? Está se modernizando, então tem esse ponto. Eu acho que o André Brandão pensava o seguinte, eu tenho autonomia aqui, então eu posso tocar isso, né? O Bolsonaro, o Guedes me deu autonomia, não precisa ficar pedindo a bênção. Certamente foi isso que foi vendido para ele na hora de... Eu vou tocar, eu sei que posso melhorar, eu sei que eu posso rumar para maior digitalização e, consequentemente, o banco melhorar lucro, melhorar rentabilidade, eu vou executar, vou fazer. Só que... Eu me ponho no lugar desse cara, né? Porque foi lá, emprestou a reputação, o tempo, tá ganhando muito menos do que poderia estar ganhando na iniciativa privada. Até saiu um relatório recente, quanto a diretoria desses Banco do Brasil ganha muito menos do que Itaú. Sim. O cara tá lá perdendo dinheiro, basicamente, considerando o custo de oportunidade dele de estar fazendo outra coisa, né? E 4 meses depois vem um negócio desses, assim... o cara pensa, será que... O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Aí já entra uma questão mais de ideal, né? Então, ele queria estar lá para ganhar ganhar notoriedade. Ali, né? Então... eu consegui melhorar um banco
que é estatal, tal, não sei o quê. Ele ganha 2 notoriedade pontos agindo, né? percentuais, Ele precisa agir, talvez o anúncio tenha a ver com isso, né? Mostrar o trabalho que está sendo feito. Só que agora ele fica, fica, né, mais tenso. Putz, como é que eu vou fazer isso? Será que eu tenho essa autonomia toda, eu posso executar? E aí pode respingar para as outras estatais. Né? Isso, Por exemplo, o Roberto Castelo Branco agora, presidente da Petro, está fazendo um ótimo trabalho. Aqui. Precisa aumentar o ativo, é melhor. Será que eu devo aumentar o preço da gasolina? Né? Será que eu vou poder vender o ativo lá em Alagoas porque o deputado lá, não sei o quê, é do Centrão que está apoiando? O cara já vai e começa, putz, será que devo? Ou seja, risco Brasil. Custo Brasil, na verdade não, é custo Brasil, né? Então, é ruim. É ruim para a bolsa, é ruim para um ativo que eu vejo muito potencial, né, de melhora e, consequentemente, as ações se valorizando, mas temos que lidar com o que temos. Dá para adaptar aquela frase do Warren Buffett para o Brasil, que é toda vez que um gestor com um histórico, com uma reputação brilhante, encontra uma estatal com reputação lixo, é a reputação da estatal que se sai preservada, né? Que não muda. Para a gente encerrar, já que você quer uma brincadeirinha diferente aqui, queria perguntar para vocês o que tem dentro da carteira de vocês, que é uma coisa assim meio underrated, que ninguém está olhando muito, mas que se você fosse botar o dinheiro em 2021, esse negócio aqui vai puxar minha carteira para cima e só eu que estou olhando para isso. Não, mas é que não é só eu que estou olhando para isso, né? Você é o mundo inteiro. E você não pode falar Bitcoin, obviamente. Putz, o que eu vou falar, talvez para ser diferente, para fugir aqui, eu vou falar do mercado de games. Puta, eu gosto muito, eu sou um gamer Eu ia dar um call nessa linha, mas terminei de ser, viu, meu? Vai ser Desculpa, só que vai ter um IPO agora de uma empresa que desenvolve apps para games. Então, o mercado de cloud game, de app, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com B é o nome, agora me fugiu. Não sabia. B... Bom, a gente fugiu, tem que mas criar vamos ficar ligado, porque, legal. Por exemplo, esse é um IPO que, assim... Das coisas diferentes aqui do Brasil. Então, vamos ficar ligado, deve estar no pipeline da B3. Então prepara o cheque também, né? Porque vai ser... E vai acontecer acho que primeiro semestre. Depois eu te passo esse... legal. Pô, mais tecnologia chegando aqui. A gente não tem um setor de tecnologia bem consolidado aqui no Brasil, legal. Não estava sabendo. Mas eu gosto do mercado de games, porque eu até fiz um vídeo recentemente pro canal do Empíricos com o Enzo, falando da tese de cannabis e de games. Qual que é a melhor empresa de games na Bolsa Americana? Eu gosto muito da Activision, eu gosto muito de periféricos que produzem equipamentos para games, de Razer, Corsair, putz, eu gosto pra caramba também. Eu não consigo escolher uma favorita porque eu sou multiplataforma, gamer de console. Qual que é o melhor jogo da atualidade, então? Puta, é bem de nerd mesmo. Ninguém vai conhecer aqui provavelmente assim, mas chama... Imaginei que você fosse falar The Sims também, né? Não, eu gosto muito. Hoje eu só jogo 2 porque eu não tenho tempo. Eu jogo uma partida por semana e olho lá porque eu não consigo. Mas eu gosto muito de um jogo que chama Dota 2 e Counter-Strike Go é o que eu consigo jogar ainda. Às vezes um PlayStation, um Fifinha ali, ninguém é de ferro, né? Mas a tese de games eu acho que é muito boa porque tem a ver com inovação e tecnologia. E você começa a ver as empresas se reinventando. Então agora, eu lembro antigamente era um parte você comprar o console, você tem que comprar o game e é caro pra caramba você comprar o joguinho. Hoje a gente tá falando de assinatura. Você paga um FII e você tem um leque de games enorme que você pode jogar e você paga a assinatura, você gera receita recorrente para essa empresa, então a empresa fica mais robusta, fica mais uma certa previsibilidade de earnings. É um mercado em expansão, realidade virtual, o mercado de apps é enorme, ele já é, se não me engano, ali 30%, 40% do mercado de games total hoje, se não me falha a memória. Mercado de apps. Porque antes você precisava comprar o PlayStation 4, agora todo mundo tem o smartphone na mão, né? Então você tem um game, você baixa e joga, né? E assim, às vezes tem milhões e milhões de usuários, né? Exato. Então, jogo de tiro, não sei o quê. O que eu tenho na minha carteira mais diferente, para não cair na mesmice, de falar Bitcoin, de teste de cannabis, que são coisas que a gente já citou aqui no debate hoje, eu vou falar teste de games, eu faço isso pelo Tech Games lá na Vitrio. Tem uma história maravilhosa que a Bloomberg está cobrindo de perto, eu não conheço o jogo, mas conheço pela Bloomberg, que parece ter um jogo novo que chama Cyberpunk 2077, né? E o jogo é o maior fracasso da história dos games. Fizeram um assim. alarde do lançamento, expectativa. Isso, e demorou para ser lançado, demorou, lançaram o negócio. Tem vídeos no YouTube que é maravilhoso, assim, o comportamento dos personagens é completamente bizarro, de repente o cara fica parado, perde a calça, parece que quando o cara vai andar de moto ele fica nu imediatamente. Cheio de bugs, né? Cheio de bugs, não dá para jogar também. E é uma empresa de capital aberto da Polônia
que tem ações, uma ADR lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, tá na bolsa, você pode comprar via Bolsa de Nova York, ou seja, está sob a jurisdição lá da SEC. E aí o jogo é tão ruim que tem um grupo de investidores processando a empresa porque diz que isso aí já é fraude, porque os caras disseram, pelo amor de Deus, vocês tinham que ter avisado que o jogo era tão ruim assim, você tinha que ter como é que chama lá, fato relevante. Pode até não ser excelente, mas não precisava ser terrível, né? Isso, comunicado ao mercado, esse jogo é uma merda. se preparem, tá? Então isso é um problema, quer dizer, isso aí é um problema da indústria também, né? É um erro ali, o cara pode escorregar feio, a comunidade gamer é mega engajada nessas pautas de entrar em ativismo. Então, se você lança um fracasso, você vai ter um problema sério. Até dentro de um jogo de sucesso, às vezes o cara lança uma atualização que não agrada a comunidade, puto, o cara vai sofrer, vai ouvir protesto, os caras ali são viciados mesmo, né? Não me considero esse tipo de gamer, mas mancha a imagem, né? É melhor lidar com o Bolsonaro reclamando do que com o gamer, é isso? Pô, é verdade, é verdade. Isso me lembra muito o lançamento da Rockstar lá, o GTA V, que foi um puta sucesso, o negócio assim, vendeu absurdo na primeira semana, bilheteria mais que filme, né? Comparando com bilheteria de filme. E, tipo, era isso, assim, e aí foi exatamente o contrário. A boa publicidade fazia os caras procurar alguns easter eggs, né? Algumas coisas que eram, tipo, ninguém tinha percebido e o cara, tipo, construiu aquela ideia. Um exemplo básico, sei lá, no jogo você pode atirar em qualquer pessoa e tudo mais, você soltava foguete na casa de um cara, que você tinha o telefone, ele te ligava e falava assim, pare de atirar foguetes na minha casa, assim. O programador preveu isso, vou botar isso aqui pra ser engraçado. E, puta, isso aí gera uma publicidade, quando o cara descobre isso, sabe? E aí acontece o contrário, que é muito bom pro negócio desse, né? Que era o que se esperava do Cyberpunk. E esse é um jogo bem feito, né? Os caras tiveram tanto cuidado e tempo que eles tiveram até tempo de fazer umas coisas que ninguém vai ver. Não, e plataforma aberta hoje permite que você fique editando o GTA em cima e você cria 1000 oportunidades e coisas. Por isso que tem uns vídeos aí de com o camburão da polícia de São Paulo. Isso aí eu assisti também. O cara cria esses skins, né? A roupa da PM, o chapéuzinho, você faz a missão de abordar os caras com a criatividade infinita. E aí parece umas coisas meio de roleplaying, assim, os caras falam. É absurdo que os vídeos que eu vi, os caras de fato falam, que nem toca ali, policial. Rocan, chamado Fala a Voz, o cara grava a voz e bota no jogo. É um absurdo. Seria a Rocan no GTA. Isso bem. Essa aí é perigosa ali, né? É isso. Max, qual é seu jogo favorito? Não, mentira, qual é? Eu sou por fora de jogo, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que me adaptar. Vai jogar. Quantos anos é seu filho? Tem 4. Vai fazer 5 agora. Daqui a pouco ele vai me pedir o PlayStation e eu vou ter que me engajar mais nisso aí. Dá um Cyberpunk pra ele, lá que ele vai O que eu acho que está ainda fora do radar, vou dar uma ação aqui, que é a Ambipar. Eu já falei dela também aqui em outras seleções. A Ambipar é uma empresa ESG na veia. Então, se eu acredito que é uma temática que vai ganhar força nos próximos anos, eu acredito que investidores vão começar a olhar para empresas aqui no Brasil que tenha isso entranhado nas operações. Né? Não somente de verdade, né? Não de verdade. Né? E a Ambipar ali é ESG, não tem como dizer que não é, né? Exatamente. Natura e Ambipar são as duas empresas que é ESG na veia. E a Ambipar é uma small cap. Né? Então, acho que faz toda a gestão ambiental, tratamento de resíduo, dá um melhor direcionamento para os resíduos, dejetos. Também tem toda a parte de atendimento a emergências. Então, por exemplo, num desastre de Brumadinho, se a Vale tivesse contratado uma Ambipar, talvez ela pudesse chegar no local mais rapidamente e ter contido o derramamento, né? O desastre. Ou seja, é uma empresa que está ligado ali no ESG, no ambiental, na sustentabilidade, e eu acho que em algum momento, ao longo desse ano, os investidores vão olhar com mais carinho. O que eu acho que está acontecendo para papel ainda não ter dado essa escalada que a gente viu, por exemplo, Neogrid, a Edge? Eu acho que o mercado está esperando 2, 3 trimestres da companhia pós-IPO. Então só tiveram 2 resultados. Geralmente os investidores institucionais olham isso, né? Vamos esperar, ver se essa empresa de crescimento mesmo, se vai entregar os números, mas acho que em algum momento vai ter uma virada ali e esse papel vai mudar de patamar. Ambipar, MBP3. E Bitcoin. Cara, assim, óbvio que para mim a sugestão geral é ter uma carteira diversificada em cima disso, né? Então, eu pessoalmente gosto muito do fundo e a ideia do fundo de cripto foi
Uma coisa que eu até falei na publicação em que eu falou da criação do fundo, que era para minha mãe, assim, a facilidade que você tem é muito óbvia. Até hoje, assim, eu vou ver oportunidade de queda, assim, eu penso, eu vou comprar uma corretora e talvez se eu tiver que vender depois eu vou ter que pagar a DARF de imposto. Eu falo, não, bota no fundo que vai estar tudo resolvido. E aí eu gosto de uma carteira diversificada, procurando lá nesses ativos que a gente tem lá dentro, uma coisa que eu acho que ainda está muito mal precificada é a ideia de jogos usando blockchain. Existe uma coisa fundamentalmente diferente dentro de um mecanismo descentralizado que não acontece no organismo centralizado de jogos. Por exemplo, esse caso da Rokan que você falou aí, que o cara criou uma skin e botou dentro do jogo, isso não é do próprio criador, é do jogo de fato, né? Assim como você produz conteúdo para dentro do YouTube, se o YouTube falar assim, cara, você tá fora disso aqui, você tá fora, acabou, você não tem muito o que reclamar. Ou se ele falar, esses vídeos de 20 minutos antes que a gente dava prioridade, agora vai ser de 15. Mas eu tenho 1000 vídeos de 20 minutos, você não vai priorizar? Não, mudou, agora vai ser 15. Se você quiser ser ranqueado, melhor vai ser isso. O jogo é do cara, né? Tudo que você cria parece que é seu, parece que vai ser dado os créditos e tudo mais, mas você não ganha nada com aquilo. Você criou para a economia do jogo. E numa economia descentralizada, quando você cria em cima de blockchain, você tem a possibilidade daquele bem ser seu de fato. Se alguém criasse a possibilidade de criar um skin no jogo, a gente não tem capacidade disso ainda, de ter um GTA dentro do blockchain, mas aquele ativo seria seu. Você criaria aquilo, daria regras para aquilo e conseguiria vender e o jogo simplesmente intermediaria aquilo. E a possibilidade que você tem de atrair mais desenvolvedores para isso é maior. Então, nesse ecossistema tem uma coisa que a gente fala aqui dentro do mecanismo do organismo de criptomoedas, é o NFT, né, que é o Non-Fungible Token, é um token não fungível. É o token colecionável, é quando você diferencia um ativo digital do outro, né? Quando você tem uma cartinha de um Pokémon X e o outro do outro, elas são cartas do mesmo jogo, mas têm valores diferentes. Então, e aí é uma tendência que a gente está vendo crescer no mercado, mas ainda não teve o tiro de fato, e eu acho que a gente está muito próximo desse ponto de inflexão. E para mim, dentro dessa vertente de NFT, existe a de jogos que eles chamam de metaversos, que é essa criação de um universo. Acho que o Dota não é de universo, né? Mas não tem é MOBA. Mas tem um de universo que é o World of Warcraft. World of Warcraft. Isso, que é tipo, você entra lá, você tem um personagem. E o mundo aberto, você faz onde você quiser. Você faz o que você quiser, você compra itens e tudo mais, tem uma economia própria. E aquilo o cara se envolve. Interagindo com os outros. Exatamente, a ponto dele ser, eu sou o cavaleiro de alguma coisa, level 22. Ele é aquele cara, ele tem uma personalidade lá dentro. Eu acho que é isso que é o grande lance para você criar, porque da mesma forma que acontece no World of Warcraft, não é seu. Se o jogo quiser te banir, ele vai te banir e acabou, se você não cumprir as regras dele. Em cripto você não acontece isso. Então tem uma plataforma chamada Axie Infinity, que o token é AXS, que é uma das que eu tenho olhado e que está dentro das nossas sugestões dentro do Exponential Coins e que eu acho que é bem interessante para talvez os 6 a 12 meses aí ter um ponto de inflexão. Muito bem, de games a resíduos sólidos, estão aí as nossas sugestões para 2021. Super legal, muito obrigado. Obrigado a vocês três. Legal, muito divertida a nossa ótimo. Conversa aqui, foi muito boa Obrigado mesmo. pelo convite. A gente agora volta com Seleção Empíricos toda semana no nosso canal no YouTube. Manda e-mail se você tiver alguma consideração, comentário, pergunta, sugestão para seleção@empíricos.com.br. Se você nos acompanhou até aqui nesse vídeo também, deixa sua curtida, pode colocar comentários aí, qualquer tipo de interação com esse vídeo ajuda a gente a divulgar esse conteúdo de altíssimo nível para a maior quantidade de pessoas possível. Obrigado, até semana que vem. Tchau. Tchau.